Daqui a pouquinho, no dia 10 de julho, abre uma nova janela de transferências no futebol brasileiro. E, obviamente, como eu sempre falo, o Inter já vem se movimentando no mercado, não está deixando tudo para a última hora. Já está sondando alguns nomes que, inclusive, eu trouxe por aqui. Mas o técnico Eduardo Cudê fez 3 pedidos especiais para a diretoria colorada. 3 necessidades que ele apontou de jogadores, de posições que devem chegar nessa janela de transferências. A primeira delas é um meia para o lugar do Maurício, algo natural. Afinal, antes da tal lesão do Maurício, ele era titular do Internacional. E hoje o Inter perdeu o Maurício e não tem ninguém para colocar no lugar. Então esta é a primeira posição, a primeira peça que o técnico Eduardo Cudê pediu. Um substituto para o Maurício, que agora foi para o Palmeiras. Inclusive, conforme os colegas do site Revista Colorado, o Inter tem interesse no Caleb do Fortaleza. Mas é somente interesse. O Fortaleza, neste momento, pelo menos diz que não quer vender o jogador, que não quer negociar o jogador. Mas é inegável, é fato, é informação. Cudê pediu uma peça de reposição para o Maurício já nessa janela de transferências. Outra peça pedida para a diretoria do Internacional é um substituto para Alan Patrick. Hoje o treinador do Inter tem o entendimento que, com a saída de Alan Patrick do time, quando ele não pode jogar, o Inter perde a maior parte do seu poder de criação. Não tem nenhum outro jogador com as mesmas características, ou com características ao menos parecidas. E também é uma preocupação muito grande pelo fato de Alan Patrick não ser um jogador mais jovem. E com esta alta sequência de partidas do Internacional, que ele possa acabar se lesionando, possa acabar ficando mais tempo fora dos gramados e o Inter não tenha nenhum jogador com as mesmas características. Um armador nato, um cara que acha espaços e que consegue colocar os atacantes na cara do gol. E a terceira posição também é do meio para frente, é de mais um atacante. Embora o Inter tenha feito uma ótima janela de transferências no início do ano em relação a atacantes, afinal trouxe Borré e Alário, há uma preocupação muito grande com a situação de Alário, porque este atacante veio para substituir Borré e Valência, ali a dupla, quando eles não pudessem atuar, quando, por exemplo, fossem para a Copa América como foram agora. Só que o Alário tem um problema de muitas lesões, problema que já vem há muito tempo. Até consegue ter uma sequência ali de 2, 3, 4 jogos com a camisa do Inter, mas não consegue mais do que isso. Ou seja, veio para ser o substituto, mas hoje, neste momento, na partida contra o Criciúma, aliás, no final de semana, o Inter teve que apelar para o Lucas Drummond, um jovem que não tinha nenhuma partida nas categorias de base, porque não tinha nenhum outro atacante à disposição. Então o Inter também vai procurar um outro atacante de presença diária. Deixa bem claro, não é atacante velocista com as características de Wesley e Wanderson. Um jogador de presença diária para complementar o elenco. Isto é informação. Estes foram os 3 pedidos, as 3 prioridades do técnico Eduardo Cudê nessa janela de transferências que abre no dia 10 de julho. Óbvio que o torcedor colorado, e nisso eu me incluo, quer um lateral esquerdo titular, por exemplo, não aguenta mais o René comprometendo em momentos decisivos. Há preocupação também de mais um lateral direito, porque o Bustos já está despertando interesse de diversos clubes e o Hugo Malo, conforme informado pelo próprio técnico Eduardo Cudê, não ficará no Internacional. Então talvez o Inter possa perder o titular e o reserva, mas as prioridades neste momento, os pedidos por parte do treinador do Internacional são 2 meias e um atacante de ofício, um atacante fazedor de gols, como a gente diz. E antes da gente ir para as próximas informações, lembrando que hoje de noite tem jogo da Seleção Brasileira, valendo a liderança do grupo na Copa América. E tu pode apostar no jogo do Brasil em todas as outras partidas, em diversos esportes lá na KTO. E criando a tua conta, caso tu ainda não tenha, utilizando o cupom LENNON, vai ter ali o campo na hora de tu criar tua conta. Cupom de bônus. Escreve Lennon por lá, tu ganha 20% extra. 20% de bônus sobre o teu primeiro depósito. É barbada, sem mistério, sem pegadinha, sem armadilha. Entra no site da KTO,
cria tua conta com o cupom Lennon e aproveita essa barbada. E ontem o Inter também anunciou a extensão de vínculo do zagueiro Vitão. E alguns colorados têm me questionado nas redes sociais. E aí, Lennon, tu disse que o Vitão ia sair, que o Vitão queria sair e agora assinou contrato até o final de 2026. Sim, e também quem acompanha o canal sabe que eu falei que isto iria acontecer. E isto não quer dizer que o Vitão não sairá do Internacional. Pelo contrário, agora o Inter tem a segurança de que o jogador sairá e o Inter ganhará dinheiro. Lembrando, até então ele pertencia ao Shakhtar. Se ele fosse negociado, esse dinheiro entraria nos cofres do Shakhtar. Afinal, ele estava emprestado para o Internacional. Então, esta renovação de vínculo, esta extensão de vínculo até o final de 2026, é óbvio. O interesse do Inter é segurar o jogador até o final do ano, mas não garante que ele ficará. Reitero a informação que eu já trouxe anteriormente por aqui. Vitão deixará o Internacional. O jogador quer deixar o Inter, está decidido a deixar o Internacional. E esta extensão de vínculo é justamente para garantir dinheiro aos cofres do clube. E cabe ressaltar uma coisa, também foi um pedido por parte do jogador. O jogador quer sair e deixar o dinheiro para o clube. Não desejava sair anteriormente e que entrasse dinheiro para o Shakhtar. Então foi uma atitude também muito bacana. A prioridade do Internacional é segurar o zagueiro até o final da temporada, mas sabe que o Vitão tá balançando para já sair nessa janela de transferências. Lembrando, ele conta com o interesse do West Ham da Inglaterra para jogar no melhor futebol do mundo. E isso está balançando demais o jogador. Então assim, o Vitão renovou sim o seu vínculo com o Internacional até o fim de 2026, mas deve permanecer no clube no máximo até o final deste ano. Mas repito, não descartem que o Vitão já saia nessa janela de transferências. Está muito valorizado e tem o interesse de dar um novo passo na sua carreira, de ir para um grande clube, aliás, para um grande mercado do futebol europeu. E justamente por estar ciente dessa situação, o Inter já tem analisado alguns nomes, como por exemplo, o caso do André Ramalho, interesse antigo da direção do Internacional e que o Inter retomou agora contato, mas já ouviu que ele não quer voltar para o futebol brasileiro. Mas tem um outro nome de um jovem zagueiro que foi colocado na mira do Inter. Por que eu digo colocado na mira do Inter? Foi divulgado por colegas de imprensa. Eu tô falando de Nicolás Valentini, zagueiro jovem, 23 anos de idade, zagueiro do Boca Juniors, zagueiro de seleção pré-olímpica, enfim, um jogador visto como muito promissor, um zagueiro visto como um jovem talento do futebol argentino. Ele tem contrato até o final deste ano, então a partir do dia 1º de janeiro já pode se transferir gratuitamente para qualquer clube, mas conforme o staff do jogador, embora a imprensa esteja divulgando este interesse do Internacional, o staff diz que até este momento não há nenhuma negociação em andamento com o Inter. Então assim, eu fui atrás dessa informação, eu conversei com o staff do atleta, que me garantiu que embora a imprensa esteja noticiando isso, neste momento não há nenhuma negociação em andamento. Mas de verdade, é um nome interessante com perfil parecido com o do Vitão. O que eu digo parecido com o do Vitão? Zagueiro jovem com enorme potencial e que poderia vir como uma oportunidade de mercado. Afinal, poderia vir sem multa, sem ter que pagar multa, sem ter que pagar o passe do atleta para nenhum clube. Afinal, o contrato dele com Boca Juniors acaba no final do ano. Mas repito, conforme o staff dele, até este momento não tem absolutamente nada. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero o teu comentário por aqui. Tu, no lugar do Kudê, se pudesse pedir jogadores, para quais posições tu pediria? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu quiser sugerir alguns nomes também, o espaço tá sempre aberto. Isto é Colorado, gosta de estar sempre muito bem informado, gostou do conteúdo do vídeo, não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!